Boa tarde, gente boa. Está marcada a revanche do milênio. Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores dia 29 de novembro, claro. Você vai ver ao vivo na Globo. Já já vamos mostrar a classificação heróica do Palmeiras, lembrar também daquela final de 21, quando o Palmeiras ganhou com aquela entregada do Andreas Pereira, que agora está no Palmeiras. E os dois times também estão disputando o Brasileirão ali ponto a ponto. Amanhã vira a chave, Flamengo recebe o Sport no Maracanã. Domingo tem Palmeiras contra o Juventude em Caxias do Sul. Richard Souza, deve ser difícil, hein? Virar a chave, né, cara, da Libertadores pro Brasileirão agora, né, cara? Escobar, um abraço para você, boa tarde para todo mundo. Difícil, mas necessário. O Flamengo, Escobar, voltou ontem da Argentina, depois da batalha contra o Racing. E ontem mesmo, na parte da tarde, os jogadores vieram aqui para o Ninho do Urubu para fazer o início da preparação para o jogo contra o Sport. Trabalho regenerativo para quem foi titular, trabalho no campo para quem entrou durante a partida ou ficou como opção no banco de reservas. E é assim mesmo, duas competições importantes, jogo atrás de jogo, decisão atrás de decisão. Bom, depois da classificação do Palmeiras ontem à noite para a final, a definição, o Flamengo se manifestou nas redes sociais de maneira simples, apenas com uma arte destacando o confronto entre as equipes nessa grande decisão continental. E o Felipe Luiz, Escobar, ainda na Argentina, ele tinha dito o seguinte, que assistiria à final tomando um vinho com a esposa, sem pensar em trabalho. Será que ele conseguiu? Como é que faz isso, rapaz? Não tem como não. Aliás, Richard, falando em entrevista, na entrevista depois do jogo com o Racing, classificação do Flamengo, o Felipe Luiz deu a entender que o time amanhã estaria muito modificado. Aí deve ter a ver com cansaço, com o jogador estar mais focado no brasileiro. Conta pra nós aí. Exatamente, ele disse isso lá em Avejaneda, né? Garantiu que a equipe teria mudanças para o jogo contra o Sport. Bom, o Flamengo, Escobar, não tem suspensos para essa partida, mas na questão médica, física, por exemplo, o zagueiro Léo Ortiz jogou contra o Racing sentindo muitas dores no tornozelo direito, que ele machucou contra o Palmeiras lá atrás. Léo disse que jogou no sacrifício, então a gente pode imaginar que ele vai ficar fora dessa partida contra o Sport. O Felipe também deu uma declaração importante, ele disse que pretende usar essa partida para começar a recuperar jogadores que não têm rendido o que se espera. E aí a gente logo pensa no Samuel Lino, né, que emendou aquela sequência de jogos como titular, caiu de rendimento e acabou perdendo espaço no time. Um outro jogador que a gente pode imaginar que vai ter oportunidade, o meia, volante, Nico de la Cruz, teve problemas físicos, se recuperou, pode aparecer amanhã. O Flamengo, Escobar, que vai fazer pelo menos 6 partidas antes da grande final contra o Palmeiras. Tem muita lenha para queimar ainda. Valeu, Richard Souza, um abraço para você, meu irmão. Palmeiras, gente, botou na cabeça que ia buscar a classificação e conseguiu. 4-0 na LDU, encontro marcado, então, para enfrentar o Flamengo na grande final da Libertadores. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, avisou na semana passada. Temos 90 minutos no Allianz Parque e 90 minutos é muito tempo. Ele falou isso aí depois de levar 3-0 da LDU na altitude de Quito. Mesmo assim, confiava plenamente na virada em São Paulo. 90 minutos é muito tempo. Aí não teve jeito, né? Virou mantra pro jogo da volta da semifinal da Libertadores. E se não bastasse um lema, o Abel arrumou logo 2. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. Acredito que vai acontecer magia. Prepara-se para uma montanha russa de emoções. O Palmeiras se preparou. Precisava de 4 gols para ir à final sem precisar dos pênaltis. Cruzamento do Alan e Sosa fez o primeiro. 2 caras que normalmente começam no banco. O homem tinha um plano. Nós tínhamos que surpreender o nosso adversário. Como eu vos disse, precisávamos de uma noite mágica onde os jogadores estivessem confiantes e inspirados. 1-0 aos 19 minutos. A virada era só uma questão de tempo. No último lance do primeiro tempo, o Vitor Roque ajeitou para o Bruno Fux.
2-0. O segundo tempo começou tenso, 18 minutos, nada do terceiro gol. Aí o Abel mandou chamar o Rafael Veiga. E adivinha, o Veiga deu um bolão pro Vitor Roque e apareceu na área para concluir. 3-0, a vantagem da LDU virou pó. O Palmeiras ainda precisava de mais um para não depender dos pênaltis. Como o Abel disse, 90 minutos é tempo demais mesmo. E foi no minuto 77 que o Alan rabiscou a defesa até sofrer o pênalti. Rafael Veiga chamou a responsa e botou o Palmeiras na final da Libertadores. 4-0. Virada concluída e profecia realizada. Justamente na noite em que o Abel completou 5 anos de Palmeiras. O Abel falou, 90 minutos para nós é muito tempo. É um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo. Apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo, agora está em Portugal. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. Vamos dizer que não, né? Uma noite mágica mesmo. Agora é o seguinte, gente, ó, como ou o Flamengo ou o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, isso vai abrir mais uma vaga para a Libertadores do ano que vem pelo Brasileirão, porque os dois muito dificilmente vão terminar fora dos 6 primeiros, né? Então a tabela agora tá assim, ó, os 5 primeiros colocados se garantem na fase de grupo já da Libertadores, o 6º e o 7º ainda jogam aquele mata-mata, o pessoal chama de pré-Libertadores, né? Então para Fluminense, Botafogo e Vasco, deu uma melhorada na situação para chegar na Libertadores do ano que vem. Gente boa, o Globo Esporte entra agora num clima romântico. Vamos falar de amor. O casal do momento no Brasil e no mundo. V e V. Vitória, Vascão! V e V não é Vitória Vascão, não. Vini Júnior, craque do Real Madrid e da seleção, e Virgínia Fonseca, a terceira brasileira com mais seguidores nas redes sociais. Só atrás da Anitta e da Tata Werneck, hein? O Vini fez o pedido de namoro, caprichou. Neste belíssimo cenário, olha só, uma cama cheia de pétalas de rosas, ursinhos de pelúcia, que fofo, balões em formato de coração e uma declaração. Love. Love. Aí, a internet explodiu, né? Até o Neymar deixou a bênção pro casal. Chegaram a comparar com Xuxa e Pelé. Love. A semana foi agitada pros pombinhos. Virgínia foi ver o clássico entre Real e Barça no domingo. O Vini tava estressadão. Não é possível, pô. Não é possível. Mas nada como amor. A mulher me deu parabéns. Pra acalmar um coração, foram pra festa de Halloween. Ela de Cruella Cruel, ele de palhaço diabólico. Ela postou com o Vini jogando videogame com a camisa do Flamengo. Até malhando ele tava de Mengão. Camisa do Ibson, lembra dele? Ibson de letra, golaço! Tá, deu pra perceber, o amor está no ar. E um homem apaixonado é capaz de tudo, inclusive de trazer o Hexa. Só falta o Vini fazer uma serenata pra nova amada, hein? Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. É melhor não, hein? Deixa como tá. Ó, Flamengo e Palmeiras, mais uma final da Libertadores, reencontro entre Andreas Pereira e Flamengo. Um reencontro entre dois times que entra ano, sai ano, estão lá em cima, disputando títulos e mais títulos. É a revanche do milênio. Cada plaquinha dessa representa um título, um momento inesquecível. E no Brasil, quem tem mais, tem 3. Mas isso está prestes a mudar. O encontro está marcado. Encontro não. Reencontro. Flamengo e Palmeiras. Desde que era jogador, para mim é o jogo mais
importante. É um grande rival, com grandes jogadores. Os dois times brasileiros com mais títulos nos últimos anos. 2 tricampeões da América. São duas equipas que são muito competitivas, muito competentes. O clássico brasileiro hoje, do alto nível do futebol da Série A, é Flamengo e Palmeiras. Vão para a 4ª final nos últimos 5 anos. Uma Supercopa para o Flamengo. É do Flamengo! É bicampeão da Supercopa. Uma Supercopa para o Palmeiras. E o Palmeiras, pela primeira vez, conquista a Supercopa do Brasil. E o rubro-negro não tem como evitar. Um reencontro também com Andréas Pereira. Você lembra na final da Libertadores de 2021, né? Ele escorregou e deu Palmeiras. Agora, acredite se quiser, ele tá vestindo verde. Vai, Tio Lima, tamo junto. Flamengo e Palmeiras. Quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. Para chegar na final tem que merecer. Merecidamente estamos na final da Libertadores 2025. Dia 29 de novembro, um reencontro esperado, aguardado, desejado, que vai decidir quem será o maior brasileiro da Libertadores, o primeiro brasileiro tetracampeão. Isso vai ser demais, gente. Enquanto esse reencontro aí não acontece, Flamengo e Palmeiras vão seguir disputando ponto a ponto o título do Brasileirão. Amanhã, Mari... A disputa entre Flamengo e Palmeiras continua também, como o Pedrosa lembrou, no Brasileirão pela liderança. O rubro-negro vai enfrentar o Sport. Esse jogo é amanhã no Maracanã. Pedro e Cebolinha seguem como desfalques. Alguma novidade para esse jogo, Vene Casagrande? Não, nenhuma novidade, mas pelo que eu entendi da entrevista coletiva do Felipe Luiz depois do último duelo, deu a entender que ele vai começar com o Samuel Lino, porque ele pediu apoio pediu apoio da torcida a jogadores que foram caros, que estão com uma etiqueta ali com valor caro, mas que não estão desempenhando muito bem, e ele gostaria do apoio da torcida para resgatar o bom futebol desses jogadores. Então eu entendi que o Samuel Lino será titular desse duelo aí. E agora, um mesinho até a final da Libertadores. Então, Palmeiras e Flamengo 100% focados nessa brigaiada aí do Brasileirão, Pedrosa. Sim, e assim, eu tava dando uma olhada nos jogos do Flamengo e jogos do Palmeiras também. O Flamengo tem uma tabela mais fácil do que a do Palmeiras, principalmente porque o Flamengo enfrenta o Sport 2 vezes. O Flamengo pega o lanterna do campeonato, o saco de pancadas, com todo respeito ao Sport, e não pode nem pensar em não conseguir 6 pontos, enquanto o Palmeiras pega o Santos 2 vezes. E aí, beleza, o Santos está no momento ruim, a gente sabe disso, mas é um clássico. É muito mais difícil do que o Flamengo pegando o Sport. De forma geral, acho que tirando esses 4 confrontos que eu citei aqui, tá muito equilibrado. O Palmeiras pega o Fluminense ainda, o Flamengo pega o Fluminense ainda, só que é no Maracanã. Então você tem mais um jogo em casa. O Palmeiras, se eu não me engano, ele tem 3 jogos no Allianz e o Flamengo tem 4 ou 5 jogos dentro do Maracanã. Eu posso trazer os jogos do Flamengo? Pode. São 6 jogos até a grande final da Libertadores. Flamengo e Sport, aí São Paulo e Flamengo, que vai ser na Vila Belmiro, não vai ser no Morumbi. Flamengo e Santos, Sport e Flamengo, que será na Arena Pernambuco. Fluminense e Flamengo, que o Pedrosa mencionou, e aí Flamengo e Bragantino, e depois tem a final contra o Palmeiras. É uma sequência bem... Mas a gente mostrou aqui aquele dia, né? O Palmeiras, eu acho que pega o Mirassol, não é isso? Pega o Mirassol. Pega o Mirassol, pega o Santos 2 vezes. Ai, eu não lembro. Mas a gente mostrou até aqui um dia, a gente mostrou a tabela. E aí... O Flamengo se classificou para mais uma decisão de Libertadores e muito dos méritos passam pelas mãos do goleiro Agustín Rossi. Um dos principais nomes do futebol brasileiro na posição, o argentino vem sendo fundamental para o time carioca. O bom desempenho, inclusive, chamou a atenção por parte do futebol europeu. Conforme apurado pela ESPN, a Udinese demonstrou interesse em contar com o futebol do argentino, que sequer se interessou. Rossi pretende permanecer no Flamengo. O goleiro, que está com 30 anos, é considerado um dos líderes do elenco e pretende permanecer por mais tempo no Brasil. A tendência, inclusive, é de que no decorrer dos próximos meses haja renovação de contrato, que se encerra no fim de 2027. Rossi chegou ao Flamengo em 2023, depois de um curto empréstimo ao Al Nassr. O goleiro, que tinha contrato com o Boca Juniors, foi cedido ao time de Cristiano Ronaldo, mas somou apenas 8 partidas por lá. No futebol brasileiro, tudo mudou.
Rossi rapidamente ganhou a confiança por parte da nação e se consolidou como um dos principais goleiros do país. Muitos torcedores argentinos, inclusive, defendem a ideia de que Rossi seja convocado por Lionel Scaloni para defender a seleção. A Udinese, que demonstrou interesse em contar com Rossi, faz uma temporada considerada mediana na Itália. O time, que não conta com jogadores sul-americanos no atual elenco, ocupa a 10ª posição na tabela da Série A, com 12 pontos em 9 partidas. Marcos Leonardo, atacante de 22 anos, decidiu postergar qualquer negociação para voltar ao futebol brasileiro. Apesar do interesse do São Paulo, o jogador optou por permanecer no Al Hilal pelo menos até janeiro de 2026, mantendo em aberto futuras oportunidades no mercado nacional. No Al Hilal, o camisa 9 perdeu espaço após a chegada de Darwin Nunes, contratado junto ao Liverpool. Sob orientação do técnico Inzaghi, Marcos Leonardo não foi inscrito para a liga local, mas continuará atuando na Champions League Asiática, principal vitrine do futebol no Oriente Médio, o que mantém seu nome em evidência para interessados. O São Paulo, que demonstrou interesse na contratação, enfrentou dificuldades para competir com as propostas do exterior, prioridade do Al Hilal em caso de venda. Nesse contexto, o Flamengo observa atentamente, avaliando Marcos Leonardo como opção para reforçar o ataque em 2026. Internamente, Marcos Leonardo nunca escondeu a vontade de retornar ao Brasil. Apesar da preferência declarada pelo São Paulo, fontes próximas ao atacante indicam que o projeto esportivo e o poder de investimento do Flamengo podem ser decisivos em uma negociação futura. Na Gávea, o nome de Marcos Leonardo é bem visto como parte de uma eventual reformulação ofensiva. O rubro-negro projeta movimentações no ataque em 2026 e vê o atacante como uma peça jovem e com potencial de retorno técnico significativo. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Marcos Leonardo seria um baita reforço para o Mengão em 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.